certo? É para deixar disponibilizado depois no YouTube o link, certo? Tá todo mundo vendo minha tela aí, pessoal? Dá um salve aí, falando que sim. Sim, Beleza. sim. Olha só, Sim. aula passada eu tinha parado aqui. Confere aqui comigo, ó. Foi isso, né? Toyotismo, certo? Foi. Eu falei a comparação do Fordismo com o Toyotismo, tá? E eu parei aqui, né? Falei da produção descentralizada, beleza? Confere? Sim. Beleza. Sim. Agora, pessoal, ó, eu vou entrar aqui, que é a terceira fase e a quarta fase da industrialização. Então, pode colocar esse subtítulo, ó, meio técnico, científico, informacional. Pode pôr esse subtítulo. Já nem lembro qual que era o outro. O último subtítulo acho que foi modos de produção, né? Se não me engano. Foi. Então já pode colocar aqui, pessoal, ó. Meio técnico, científico e informacional. Fechou? Pode ir? Pode. Pode. Pessoal, Põe terceira e quarta fase? Põe, né? terceira e quarta, isso. Pode pôr, pode pôr. Camila, né, que perguntou? Já pus. Isso, pode colocar, terceira e quarta fase, tá? Pessoal, olha só, lembra que eu tinha colocado as fases da industrialização? Aí eu tinha colocado primeira fase, segunda fase, lembra disso? Vocês voltarem aí no Sim. caminho, vocês vão ter anotado isso. Aí eu coloquei assim, ó, na sequência. Era países, aí fonte de energia, transporte, a teoria e o capitalismo, não era isso? Era essa sequência? Calma. Vê lá, Foi. Era isso. era Era a isso. sequência, né? Isso. Então, Essa. agora, pessoal, você pode colocar assim, ó, terceira fase, nós vamos ver primeiro ela, tá? Terceira fase. Aí, ó, o período, pessoal, vocês podem colocar 1950 até mais ou menos aí, pessoal, 2010, tá? Não tem lembra que eu falei para vocês que não tem um ano específico, tipo, 1950 começou a terceira fase. É um processo, tá? Então, ó, 1950 a 2010 seria mais ou menos esse período, tá? Da terceira fase. Beleza? Colocaram aí? Sim. Ó, aí a gente estava vendo os países, né, que participaram da primeira fase, da segunda fase. Pessoal, na terceira fase, a gente vai ter o grupo dos chamados mercados, ó, mercados emergentes, certo? Esse grupo dos mercados emergentes, ele pode ser representado pelos BRICS, tigres asiáticos e Oriente Médio. Lógico que tem outros países, né, que também dá para a gente citar aqui, o próprio México, dá para a gente falar da Argentina, que não está aqui localizado, mas eles entram também nesse grupo de mercados emergentes. Aqui seriam alguns exemplos, tá? Ó, BRICS, tigres asiáticos e o Oriente Médio. Lembrando que os países que participaram da primeira fase e da segunda fase, óbvio que eles estão na terceira fase, certo? Pode seguir? Pode. Pode? Pode. Fonte de energia, pessoal. Fonte de energia, nós já falamos de carvão, nós já falamos de petróleo, falamos das hidrelétricas, não foi isso? Vamos colocar agora, pessoal, o gás. Óbvio que tem petróleo, óbvio que tem carvão, continua, tá? Mas vamos colocar aquelas que entram, ó, gás nuclear, tá? Ó, gás natural, né? Energia nuclear e energias renováveis, tá? Eólica, solar, beleza? Elas acabam entrando também nessa terceira fase. O gás natural é algo recente,
é 50, 60, 70 para frente, tá? É bem de agora. A nuclear é mais ou menos aí também meados, né, do século XX. Lembrando que, né, a gente tem aí uma corrida nuclear ao longo da Guerra Fria, tá? E as energias renováveis são mais recentes ainda, tá? Elas vão aparecer aí anos 80, por aí, beleza? Certinho? Sim. Certo. Transportes, pessoal. Transportes eu tinha colocado, né, basicamente rodovias, ferrovias e portos, né, na primeira e na segunda fase, até então, né? Na terceira, pessoal, pode colocar aí agora as hidrovias, tá? Nós temos as dutovias, tá? Que são dutos, né? Transporte de gás, transporte de etanol, transporte de petróleo, transporte de minério, existe minério duto, tá? E aerovias. Beleza? Seriam essas aí as três novas, tá? Que entrariam. Fechou? Sim. Esses transportes seriam do quê? Não entendi. O transporte é do quê? Seriam os meios de transporte que acabam sendo desenvolvidos nesse período, Ah, tá, entendi. tá? Que começam a ser utilizados nesse período. Beleza? Aqui, obrigada. A partir de 50, 60, entendeu? Obrigada. Certo? Teoria, pessoal. A teoria, ela seria uma teoria antes da globalização, né? A gente está falando aí de 1950, quando a gente fala de 2010, a gente já fala de globalização. Então, o que vem aí de teoria seria um pré-neoliberalismo, tá? Para depois vir o neoliberalismo, tá? Esse pré-neoliberalismo é até o fim da Guerra Fria, tá? Pessoal, quando termina a Guerra Fria, a gente vai ter a teoria do neoliberalismo. Então, ó, neoliberalismo no pós-Guerra Fria. Então é assim, você tem algumas ideias que começam a ser pensadas, tá? Ali por volta de 60, 70, 80. Aí cai o muro, né? Em 1989 cai o Muro de Berlim. Aí em 91 nós temos o fim da URSS, tá? Ou seja, acabou a Guerra Fria. Quando acaba a Guerra Fria, aquelas ideias que estavam sendo pensadas, agora elas vão começar a serem colocadas em prática. Então, por isso que a gente fala de pré até a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, e neoliberalismo pós-Guerra Fria. Beleza? Certinho? Sim. Isso. Capitalismos, pessoal. Capitalismos dá para a gente falar que o capitalismo ele é cada vez mais financeiro, né? Com as ações, né? Com os investimentos em fundos, tá? Então é um capitalismo financeiro. Só que, ó, capitalismo financeiro e início do capitalismo informacional, tá? Que é o da internet, que ele começa a aparecer já também, né, na transição de uma terceira para uma quarta fase. Tranquilo? Então seriam esses os capitalismos. Certinho, pessoal? Certinho. Só tô acabando de copiar. Oi? Só tô acabando de copiar, calma aí. Beleza, sem problema. Avisa aí a hora que puder continuar, não tem problema não. Pode ir. Pode ir. Pessoal, olha só. Agora nós vamos entrar na quarta fase. Pode colocar aqui, ó, quarta fase, tá? Vou apagar aqui o período, apagar os países, certo?
as fontes de energia, esse pedaço aqui, pessoal, ó, eu vou acabar tirando, tá? De transporte e fonte de energia, porque não vai mudar, entendeu? Então, Dezão é do meio técnico, científico e informacional também, né? é isso, é meio técnico científico Aqui. informacional, isso, certinho, tá? A teoria eu vou colocar aqui para vocês, capitalismo também. Isso. Então vamos lá. Quarta fase, pessoal, não dá para a gente saber exatamente quando começou, por isso que eu vou colocar uma interrogação, tá? Então, 2010 seria, né, o provável ano, tá? E também não dá para a gente saber até quando vai, né? A gente mal entrou na quarta fase, tá? Então, não dá nem para saber quando começou, muito menos até quando vai. Por isso pode colocar essas interrogações aí, certo? Agora, países, pessoal, nós temos 3 que são considerados os pioneiros dessa quarta fase, tá? Ó, Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. Beleza? Esses 3 são os pioneiros da quarta fase. Tem mais país que entra nessa quarta fase? Pessoal, tem país que, por enquanto, não entrou totalmente, que entrou, né, em partes da sua produção industrial. O Brasil, por exemplo, ele está muito atrasado para entrar nessa quarta fase. Não dá nem para a gente falar que o Brasil concretizou a terceira fase, né? Não dá nem para a gente saber quando ele vai entrar na quarta fase. A gente tem algumas áreas no Brasil, né, se pegar estado de São Paulo, basicamente, né, algumas regiões no sul, algumas áreas até no Nordeste, que tem uma inserção boa de tecnologia, tá? Mas ainda está muito longe do ideal, beleza? Então, Brasil, digamos que ele está engatinhando ainda nisso, tá? Agora sim, a teoria, pessoal, é o neoliberalismo, né? É a teoria, só que tem um detalhe. Toda essa pandemia que a gente está tendo agora, né, com uma crise econômica sem precedentes, tá? A crise ela é mundial, tem gente falando que já é pior do que a crise de 29, tem que aguardar os números para ver qual vai ser a abrangência disso tudo, mas é um negócio, né, gigantesco. Muitas ideias que a gente defendia no neoliberalismo, do Estado mínimo, né, do Estado não intervir na economia, elas estão indo por água abaixo agora, tá? Por quê? Simplesmente porque nós estamos tendo agora várias políticas de intervenção, tá? Muitas políticas de intervenção no Estado. Por exemplo, os Estados Unidos, eles anunciaram um plano agora de 1 trilhão, tá, de dólares para ser injetado na economia. 1 trilhão de dólares. Tá? Lembrando que o dólar está batendo R$6, certo? Então, olha que coisa absurda. É maior que o PIB do Brasil, se converter para o real. Tá? É muito maior que o nosso PIB inteirinho e eles vão injetar isso na economia. Tá? Então, toda vez que a gente fala de neoliberalismo, a gente fala de Estado mínimo, de mínima intervenção do Estado na economia. E nós estamos passando por um período de crise gigante que o Estado, ao que tudo indica, não vai ser mínimo. Deu para entender, gente? Fui claro nessa parte? Tá tranquilo aí? Oi. Tá? Sim. Beleza. Então, pode colocar o neoliberalismo, só que a gente está vivendo um período, né, histórico que não se sabe o que vai vir daqui a, sei lá, 2, 3 anos. Não dá para a gente saber, tá? Uma coisa é certa, o mundo não é mais igual ao que era antes, né? Medidas de higiene a gente vai ter que tomar mais do que nunca, né? Máscara parece que vai ser né, um objeto muito, muito utilizado por anos ainda, tá? Então, assim, são muitas mudanças, né? Que eu não sei como que vai continuar essa ideia neoliberal com um Estado tão intervencionista, tá? Deixa o neoliberalismo, mas a gente tem essa ressalva, beleza? Por causa do período, né, excepcional que a gente vive, tá? Capitalismo, pessoal, ainda é financeiro, certo? E ele agora já dá para chamar de informacional, beleza? Então, financeiro e informacional. Agora sim, né, não é nem um início, já dá para falar que é um capitalismo informacional. Tranquilo? Mais detalhes, pessoal, da quarta fase, tá? Sistema produtivo, tudo isso a gente vai ver à tarde, hoje, na aula de atualidades. Beleza? Quando eu for falar de indústria 4.0, tá?
Aí eu falo. Lembra quando eu tinha colocado, pessoal, da primeira e segunda fase, fatores locacionais? Eu tinha colocado dessa maneira, tá? Vocês vão colocar igualzinho, ó. Só que agora é da terceira e da quarta fase. Pode por aí, pessoal. Fatores locacionais, terceira e quarta fase. Beleza? Aí vão pondo por itens, tá? Eu vou falando os itens, vocês vão anotando aí, nessa sequência aqui. Ok. Pode ir? Todo mundo já pronto aí para poder anotar? Na primeira e na segunda fase, eu tinha colocado que o fator mais importante era a questão da matéria-prima. Lembra disso? Tinha falado, matéria-prima é o mais importante. Na terceira e na quarta, não. A matéria-prima é importante, mas não é o mais importante, tá? Pode colocar esse aqui, pessoal, ó, incentivos fiscais. E põe na frente o que são incentivos fiscais. Incentivo fiscal, pessoal, é quando você reduz ou quando você elimina tarifas alfandegárias, tá? Então pode colocar aqui na frente, redução ou eliminação de tarifas alfandegárias. A ideia do incentivo fiscal é facilitar o livre comércio, né? A troca de produtos, tá? O cachorro vai começar a latir aqui. Redução e eliminação, tá, de tarifas alfandegárias. Beleza? Esse é o primeiro fator. O segundo, pessoal, vamos colocar lá, matéria-prima. Né? Matéria-prima é importante. Ela não é, né, a mais importante como era anteriormente. Tá? Então, matéria-prima seria o segundo. Beleza? O terceiro também não dá para a gente descartar, né? Os mercados consumidores, né? Você não vai instalar uma empresa no meio de um deserto, né? No meio da Antártida. Você vai instalar numa área que tenha gente para poder comprar produto, tá? Então, mercados consumidores. Por isso que a Ásia hoje, ela é tão importante, né? Ela adquiriu uma importância gigante, porque tem muita gente. A população na Ásia é gigantesca, tá? Então, ó, mercados consumidores. Próximo, mão de obra. E aí, pessoal, a mão de obra, ela vai ter duas saídas, tá? Vamos colocar aí as duas ideias da mão de obra. Quando uma empresa ela vai para um país emergente ou para um país subdesenvolvido, a busca é por uma mão de obra barata. Quando uma empresa ela vai para um país, né, desenvolvido, a busca é por uma mão de obra qualificada. Então você pode ter os dois exemplos, tá? Então em mão de obra, pode colocar aí, pessoal. Mão de obra barata. Mão de obra barata. Em países subdesenvolvidos. Mão de obra barata em países subdesenvolvidos ou emergentes. Põe um ponto e vírgula. Aí pode pôr assim, ó, mão de obra qualificada nos tecnopolos. A gente já viu, né, o que é tecnopolo, já falei para vocês.
nos tecnopolos de países desenvolvidos. Fechou? Pode continuar? Certinho. Aham. Tá, então, ó, essa é a ideia da mão de obra. Outro fator, pessoal, fontes de energias, tá? Também é um fator, obviamente, né? Uma área que oferece disponibilidade de fonte de energia é uma área que acaba atraindo a indústria, tá? Infraestrutura de transporte. Tá? Também é um fator, né? Uma área que tem uma boa infraestrutura, um bom porto, uma boa ferrovia, é interessante para a indústria se instalar. Então, é infraestrutura de transporte. E dois, pessoal, que seriam aí novos, tá? O primeiro, leis trabalhistas fracas. Vamos explicar o que seria isso. Leis trabalhistas fracas. Pode falar? Pode. Pode? Pessoal, um país que não tem uma lei trabalhista, né, muito firme, tá, muito, né, é, bem edificada, né, bem estruturada, tá, ele pode ter uma possibilidade de exploração na mão de obra, tá? E exploração na mão de obra pode ser que nós tenhamos aí exemplos de trabalho escravo, certo? Então, na frente de leis trabalhistas, pode pôr assim, ó, leis trabalhistas fracas, né? Pode pôr assim, possibilidades de superexploração tudo junto, tá? Superexploração da mão de obra. Beleza? O outro, pessoal, também vem em cima de leis, ó, leis ambientais fracas, tá? O que é uma lei ambiental fraca? Se um país ele não tem uma regulamentação ambiental também muito bem estruturada, né, as indústrias que podem se instalar naquele país, elas podem poluir, elas podem, né, contaminar recurso hídrico, né, sem ter um controle do que está sendo feito, tá? Então pode colocar em lei ambiental fraca, pode pôr assim, pessoal. Possibilidades de aumento dos níveis de poluição ambiental. Certinho? Deu para entender, pessoal? Deu. Tranquilo? Deu. Aham. Tá, então olha só, fechamos a terceira e a quarta fase, falei dos fatores, a gente acabou basicamente o capítulo 3, tá? Então, vou fechar aqui, não vou salvar isso aqui não. Aí, pessoal, só para fazer o início aqui desse capítulo 4, coloca o título, ó, a industrialização no mundo e no Brasil. Capítulo 4, tá? Da frente B. Esse capítulo é um pouco mais extenso.
Visualização no mundo e no Brasil. Isso aí já é o livro 1B, né? Capítulo 3 e 4, não é? Acho que é 1B. Deixa eu ver aqui. Ó, anota os exercícios, pessoal. Dezão, o capítulo que a gente acabou de finalizar é livro 1B também? É 1B também, isso. É o 3. Também é do 1B. Aqui Os dois são... Oi? Ok. Começa no 3, no B? O 1B começa no capítulo 3, isso. Na frente B, tá? Na frente A começa no capítulo 5. Qual que é o nome desse capítulo 4? Ok. Do 4 aqui, ó. Visualização no mundo e no Brasil. Beleza? Anota os exercícios, pessoal. Deixa aí, ó, já no ponto. Fechou? Pode ir, pessoal? É para anotar todos eles. Lembra que eu sempre coloco no começo de cada capítulo? Tem uma foto. Não entendi. Cisa. Eu coloco uma foto no grupo. Eu pus, gente. Seria esses aqui, que eu separo, entendeu? Aí, na semana que vem, eu vou passar da frente A. Na outra semana, eu vou passar da frente B, tá? Então, a gente vai ter tido 2 aulas, certo? Então, aí eu separo 2 exercícios para vocês me entregarem, desses daqui, entendeu? Ah, tá. Tá? Essa aula vai ter tarefa? Não vai, ó. Então, Mas é para mandar foto disso? não precisa, não precisa. Ó, deixa eu até explicar aqui para vocês. Como eu tô gravando a aula, tá? Essa aula, ela vai o link naquela folhinha do Pontui, sabe? Que vocês abrem lá, tá? Tá escrito na folhinha. Vou até mostrar aqui, ó. Ó o jeito que eu coloquei, tá, pessoal? Para vocês entenderem, ó. Atenção, não haverá atividades para serem entregues nessa semana em geografia. Em atualidades vai, mas aí eu explico, tá? Em geografia vocês não vão me entregar nada essa semana, nem na frente A, nem na frente B. Tranquilo? Então, ó, eu vou mandar isso aqui. A única coisa que eu tenho que colar aqui é o link do vídeo dessa aula, para quem não assistiu, para ter a aula e anotar as informações. É o mínimo, né? Se a pessoa não acordou para ver a aula, que ela anote essas informações no caderno, certo? Porque depois tem prova disso, né? Aí eu quero ver para fazer. Beleza? Entenderam? Camila, entendeu? Entendeu? Entendi, obrigada, Dezão. Essa semana eu não vou passar, tá? Mas eu vou passar de atualidades. Na semana que vem, eu vou passar de geografia da frente A. Na outra semana, eu passo de geografia da frente B. Aí eu vou intercalando, entendeu? Os exercícios. Entendi, para não ficar muito. Aí a gente começa, pessoal, na semana que vem só. Aí na semana que vem volta a sexta, tá? A frente B. Eu só inverti hoje por causa da aula de atualidades. Aí a gente começa com o Reino Unido. Tranquilo? Ok. Fechou então? Ok. Certinho aí, pessoal? Certinho. Beleza? Vou parar aqui a gravação. Cadê o end aqui?